Muito boa tarde, queridos e amados irmãos em Cristo e queridos e amados irmãos da raça humana. Eu quero convidar todos que estão conosco hoje para abrir a sua Bíblia no capítulo 17 do livro de Gênesis. Continuamos o nosso estudo, a nossa leitura bíblica no capítulo 17 de Gênesis. Lembrando a todos que os outros capítulos anteriores até o 17 estão todos lá no canal. Entrem lá no canal, assiste, curte, compartilha. E se tiver alguma dúvida, queridos, chama lá, deixa o seu recadinho, eu vou responder na medida do possível. Deixa, se quiser deixar também o seu WhatsApp, o seu número de telefone para nos comunicar com vocês. Fiquem bem à vontade, tá bom? E além disso, aqueles que quiserem o estudo em PDF, fiquem à vontade em nos chamar, tá bom? Deixem ali o seu e-mail, deixem ali o seu contato, que nós vamos entrar em contato e vamos enviar, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Uma maravilhosa jornada pela Bíblia. Capítulo 17 de Gênesis diz assim: Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: Eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser íntegro. Eis que eu estabeleço a minha aliança entre mim e ti. Multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe prometeu: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações. Não mais te chamarás Abraão, mas teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e teus futuros descendentes de geração em geração, com uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e o Deus da tua raça depois de ti. A ti e a tua descendência depois de ti darei a terra que hoje habitas como estrangeiro, toda a terra de Canaã em possessão eterna, e eu serei o vosso Deus. Declarou também a Deus a Abraão: Quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Queridos, ele está falando de todos nós. Perceberam? Olha só, vou ler de novo o versículo 9. Declarou também Deus a Abraão: Quanto a ti, obedecerás a minha aliança, tu e todos os teus descendentes de geração em geração. E eis a minha aliança contigo, e com toda a tua descendência futura, aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Farei circuncidar a carne de vosso prepúcio, e essa será a marca da aliança entre mim e vocês. Da tua geração em diante, todos os meninos, ao completarem 8 dias de vida, terão de passar ao fio da circuncisão. Tanto os nascidos na tua casa, quanto os escravos e os que forem comprados por dinheiro e algum estrangeiro, e que não pertençam à tua raça. Sejam nascidos em tua casa, sejam comprados, todos terão de ser circuncidados. Minha aliança marcada em vossos corpos será uma aliança perpétua. Portanto, qualquer do sexo masculino cuja carne do prepúcio não tiver sido cortada, mantendo-se incircunciso, será eliminado do meio do meu povo. E ele rompeu a minha aliança. Determinou Deus a Abraão: A tua mulher Sarai não mais chamará Sarai, mas seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por intermédio dela eu te darei um filho. Em verdade eu a abençoarei e dela
procederão muitas nações e grandes reis. Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir, ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com seus 90 anos, poderá conceder à luz a um filho? Então Abraão sugeriu a Deus: concede, pois, ó Senhor, que Ismael seja abençoado e se torne meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou: o que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho, e tu lhe darás o nome de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei que os descendentes deles sejam uma grande nação. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaque, teu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa e os que foram comprados, todos do sexo masculino da sua casa, e os circuncidou como Deus lhe ordenara. Abraão tinha exatamente 99 anos de idade quando foi circuncidado. E seu filho Ismael tinha 13 anos. Abraão e seu filho foram circuncidados no mesmo dia. Juntamente com Abraão foram circuncidados todos os homens da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiros. Queridos, a gente pode perceber aqui que as promessas de Deus, elas vão se cumprindo na vida de cada um de nós conforme a intimidade entre nós e Deus vai crescendo. Funciona assim na vida do ser humano, todos os seres humanos. As promessas de Deus, elas vão se cumprindo na vida de cada um conforme a intimidade entre o ser humano e Deus vai crescendo. Abraão e Sara estavam aprendendo a confiar em Deus, descobrindo que viver pela fé exige renunciar a si mesmo e renunciar aos próprios sonhos, planos, e inclusive exige abandonar a zona de conforto. Aqui em Gênesis 17, nós estamos a um passo do nascimento do filho da promessa. As promessas de Deus vão ficando cada vez mais claras e os planos e as exigências de Deus também vão ficando mais detalhadas, deixando muito claro que o cumprimento das promessas está diretamente ligado ao tamanho da responsabilidade. Quando alguém se compromete com Deus, rompe toda a ligação com o próprio eu, com o mundo e com o pecado. E é simples assim. Se eu me comprometo com Deus, eu rompo a ligação com o meu eu já não existe mais, porque o meu eu deu espaço para que o Espírito Santo habite em mim. Então, eu rompo a ligação comigo mesma, com aquele ego, e com os meus planos, com os meus sonhos e com a minha zona de conforto. Eu abro mão de tudo isso. Eu rompo a ligação com o pecado por completo. A intimidade que antes eu tinha com o pecado, agora eu passo a ter com Deus. E aí Deus vai trabalhando e acrescentando seus atributos na vida de quem é comprometido com Ele. Os atributos de Deus, isso aí, por quê? Porque se o Espírito vem morar dentro de nós, se o Espírito Santo habita dentro de uma vida realmente, essa vida é comprometida completamente com Deus. E Deus é completamente comprometido com esta vida. Esse capítulo 17 é o capítulo da renovação da aliança entre Deus e Abraão.
Infelizmente, queridos, muitos incrédulos se transformam em crentes. Isso seria bom? Só que eles nunca chegam a se converter em cristãos verdadeiros. E isso acontece porque eles não desenvolvem um relacionamento com Deus. Para um relacionamento crescer, é preciso gastar tempo com Deus. Pessoas que continuam comprometidas com o mundo, que continuam comprometidas com o pecado, continuam comprometidas consigo mesmo, não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus, porque elas não têm tempo para isso. Elas gastam o seu tempo com muitas outras coisas. Inclusive, queridos, muitas pessoas gastam esses crentes que eram incrédulos e se transformaram em crentes, eles, na maioria das vezes, gastam muito tempo com muitas coisas. Gastam muito tempo, inclusive, com as suas congregações, com o trabalho das suas congregações, mas eles não gastam tempo com Deus. Não desenvolvem um relacionamento com Deus. E por não desenvolver um relacionamento com Deus, eles continuam comprometidos com eles mesmos, com o mundo, e nunca vão se tornar cristãos verdadeiros. A história de Abraão mostra que Deus ficou 13 anos sem falar diretamente com Abraão. 13 anos. Desde que ele decidiu fazer as coisas do seu jeito, fabricando um descendente para si mesmo. Deus não ficou nada satisfeito, né? Porque a decisão de Deus vem, fala para Abraão que ele vai ter um filho, e aí eles, Abraão e a esposa, enfim, a esposa e Abraão, resolvem fabricar eles mesmos o descendente, né, o próprio filho, quebrando as regras de Deus. Então, por causa disso, Deus fica 13 anos sem falar diretamente com ele. Abraão estava com 86 anos quando Agar concebeu Ismael. E Deus só voltou a aparecer quando ele já estava com 99 anos. Aqui dos versos 1 até o verso 14, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, mostrando que ele tem poder para mudar tanto as circunstâncias como o caráter de alguém. Quando Deus muda um nome, ele não está mudando só o nome. Ele está mudando até porque os nomes significavam muito. Então, quando Deus mudou o nome, ele está dizendo, eu posso mudar as circunstâncias e eu posso mudar o caráter. Seja lá de quem for. Não tem causa perdida, querido. Depois, a partir aqui do versículo 15 até o versículo 27, Deus muda o nome de Sarai para Sara, mostrando que ele tem poder para reverter qualquer situação, para alegrar quem está comprometido com ele. A circuncisão foi o sinal da aliança pela intimidade do homem para com Deus. Queridos, presta muita atenção nisso. O significado da circuncisão. A circuncisão foi o sinal da aliança pela intimidade do homem com Deus. Para que toda vez que o homem tire a roupa para se deitar com uma mulher, ele se lembre do compromisso dele com Deus. E nesse contexto, Deus dá uma lição de graça. Mesmo com os erros de Abraão e de Sara duvidando, Deus avança e cumpre as suas promessas. Deus avança e cumpre as suas promessas. Essa lição é muito importante para nós, queridos. O que Deus queria era justamente isso. Que toda vez que um homem se deitasse com uma mulher, ele se lembrasse. Toda vez que ele olhasse para o órgão genital, mesmo que fosse para fazer as necessidades básicas,
ele lembraria da aliança dele com Deus. Ou seja, o que Deus quer é que a gente não esqueça em momento nenhum, por nada desse mundo, da aliança que nós temos com Ele. Confia, espera. Não ponha a carroça na frente dos bois. Não toma decisões precipitadas. E principalmente não toma nenhuma decisão que possa quebrar os princípios de Deus. Princípios de Deus não podem ser quebrados. Quebrar os princípios de Deus é pecado. Pecado tem consequência. Todo pecado gera consequência que gera morte. Entrega a tua vida hoje para Jesus. Deus sabe que tu tá aprendendo dele, que tá crescendo, assim como Abraão, crescendo na fé a cada dia. Mas não esquece disso, querido. Negue-se a si mesmo. Aquele que quer seguir Jesus Cristo precisa negar a si mesmo. Precisa negar os seus planos, os seus sonhos. Precisa saber que os nossos planos, os nossos sonhos, as nossas vontades precisam morrer para que a vontade de Deus e os planos de Deus se cumpram na nossa vida. Os planos, a vontade dele são muito maiores que a nossa. Creia nisso, querido. Confia. Entrega teu caminho para ele. Confia nele. E o resto, tudo ele vai fazer. Deus abençoe, nos guarde. Perdoe os nossos pecados. Tenha misericórdia de todos nós. E faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, se Deus quiser.